João 1, 50, 51. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Espírito, que é o inspirador da Tua palavra, que é o autor da Tua palavra, faze-nos, através dele, entender a Tua palavra. Senhor, cada pessoa que entrou aqui são as necessidades mais variadas possíveis. E não existe nenhum ser humano que possa atingir o coração de cada um que está aqui. Mas Tu és Deus, Tu és o nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, fale a cada coração aqui de acordo com a necessidade de cada um. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar com vocês sobre coisas maiores verás. Deixa eu provocar um pouquinho você. Quem gostaria, ou quem almeja, gostaria, futuro do pretérito aí não é quem quer, né? Quem gostaria não gostará. Quem quer que 2023 seja melhor do que 2022 na sua vida, levante uma das mãos. Eita, parece que todo mundo foi tão ruim assim, gente. Mas todo mundo quer melhor, né? Por melhor que tenha sido, todo mundo quer coisa melhor. Vê o que Jesus propôs? Ele disse: coisas maiores verás. Repete isso comigo. Coisas... Não, isso aí, eu não sei se vocês falaram para eu ver a palavra de vocês. Como eu estou com um ponto, eu não consigo. O máximo que eu consigo é ouvir. Eu não consigo ver a sua voz. Então, se você me fizer ouvir, aí a gente consegue. Vamos lá? Coisas... Dá uma cutucada no irmão que está do lado e diz assim: olha, coisa maior está para acontecer na sua vida. Diz isso para ele. Pergunta a ele: você crê? Se ele não crê, você pega e traz para você. Coisas maiores estão para acontecer. O relato bíblico diz que Jesus havia encontrado Natanael antes de Filipe chamá-lo, e garante que mostrará a ele coisas maiores. Se você reler o capítulo 1 de João, você vai encontrar, a partir do versículo 40, 42 em diante, você vai encontrar quando Jesus está chamando alguns dos seus apóstolos, quando Jesus está chamando algumas pessoas para serem suas seguidoras, e Jesus chamando a si alguns dos homens, a palavra de Deus diz que Filipe foi chamado por Jesus. Jesus olhou para Filipe e disse: vem, segue-me. E Filipe foi e seguiu. E logo imediatamente, Filipe foi chamar Natanael, porque ele estava tão vislumbrado com aquilo, ele estava tão feliz por ter sido chamado pelo Mestre, por ter sido escolhido para fazer uma obra específica, para viver a revelação do amor de Deus na prática, que ele foi chamar o seu irmão. E quando o seu irmão chega, quando Natanael chega, Jesus diz assim: eu te vi. Esse homem é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. Ou seja, eu olhei para você e eu já descobri, jovem, que você é um homem de coração bom, de um coração puro. Natanael olhou para Jesus. Natanael não havia sido chamado ainda por Jesus, havia sido contactado por Filipe, dizendo: olha, nós encontramos alguém diferente. E quando Natanael chega diante do Senhor, Natanael fica perplexo, como que a dizer: como que você sabe essas coisas a meu respeito? E Jesus diz: antes do teu irmão te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Jesus já estava, portanto, olhando para Natanael, sem que Natanael tivesse sequer percepção de que ele poderia ser um dia usado por Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus. Assim Deus sempre fez. Deus sempre escolheu as coisas que não são, as pessoas que não são,
para confundir a esqueção. Ele escolheu as coisas e pessoas pequenas para confundir as pessoas que se acham grandes. Jesus olha para o coração, ele olhou para o coração de Natanael e disse: dentro desse coração existe a plenitude da vontade de Deus. Eu posso operar nesse coração que Deus deseja que seja operado, porque esse coração está propenso, esse coração está inclinado a obedecer ao Senhor. Jesus estava dizendo: a escolha que eu fiz acerca da sua vida, Natanael, não foi uma escolha aleatória. Eu já estava olhando para você. Jesus já estava olhando para você, querido irmão, para você que está em casa, para você que está me ouvindo ou me vendo, muito antes de você desejar alguma coisa, muito antes de você imaginar alguma coisa. A palavra Natanael significa Deus deu. Jesus chamou aquele homem e disse assim: olha, eu quero que você, cujo nome significa Deus deu, Deus trouxe você aqui, Deus orientou você para estar aqui. O seu nome significa Deus deu, ou dom de Deus, ou, na melhor da tradução, presente de Deus. Tudo voltado para Deus. Jesus olhou para Natanael e Jesus começou a vislumbrar aquilo que colocaria no coração de Natanael. E Jesus começa o diálogo com Natanael. Jesus, diante do diálogo que ele trava aqui, a Bíblia não diz que Jesus fez uma espécie de investigação da vida de Natanael. Jesus não fez uma profissão de fé. Jesus não perguntou quanto Natanael conhecia da palavra ou das escrituras. Jesus olhou para ele e disse: olha, já que você atendeu ao meu chamado, já que você veio, já que você ouviu acerca da minha pessoa e veio a mim, eu quero dizer a você que coisas maiores eu vou realizar na sua vida. Quem não gostaria de ver coisas maiores, coisas mais profundas, coisas melhores acontecendo na sua vida? Estamos vivendo desde 2020 anos, dias, meses de tribulações, dificuldades. Quando a sociedade, quando o mundo começa a imaginar que coisas melhores começarão a acontecer, aí nós começamos a ver em todas as áreas possíveis, em todas as correntes possíveis, coisas desagradáveis acontecendo. Coisas desagradáveis não são coisas que devemos ou que devamos desconsiderar quando Jesus está presente. Nem sempre as coisas desagradáveis, elas servem para nos derrubar. Nem sempre as coisas desagradáveis, falei sobre isso hoje pela manhã, nem sempre as coisas desagradáveis servem para nos destruir. Jesus olhou para Natanael, naturalmente todos naquele tempo, todos que faziam parte daquela geração, esperavam através das escrituras que o Messias surgisse. Todos estavam esperando um rei libertador, alguém que pudesse mudar a história, alguém que pudesse colocar a sua mão no cetro, alguém que pudesse governar com autoridade, alguém que pudesse modificar a história do povo de Israel mais uma vez. Assim como eles traziam consigo a saudade, as lembranças do grande rei Davi e das suas conquistas, eles esperavam alguém que viesse da linhagem de Davi, alguém que viesse revestido de poder, alguém que transformasse a sua história. E Jesus chega para Natanael e diz assim: olha, eu quero mostrar para você coisas maiores do que as coisas que você começou a ver. Há uma música, há um cântico espiritual que diz que o muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que queres e podes fazer. Faz chover. Quando a chuva começa, geralmente a chuva começa com uma pancada leve. Geralmente a chuva não começa com tanta agressividade. Em algumas situações, sim.
Mas geralmente a chuva começa com uma pancada mais leve, depois vai intensificando e ela vai se aprofundando e ela vai se tornando grossa, pesada, e ela se torna inundadora de muitos e muitos lugares. Jesus estava dizendo para ele: olha, simplesmente o que você começou a ver são apenas gotículas. Eu vou começar a mostrar a você o que é viver no reino de Deus. Se você estiver acompanhando, estiver com a Bíblia na mão, no livro de João, sempre no Evangelho de João, eu vou fazer as 3 citações no Evangelho de João. João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7, eu encontro a palavra de Deus falando de algo maravilhoso. Eu encontro a palavra de Deus falando de um momento em que Jesus estava transformando água em vinho. E quem estava lá juntamente com Jesus? Os seus discípulos, dentre eles, Natanael. Aquele a quem Jesus disse: coisas maiores verás. Jesus, pelo menos, mostrou para eles três grandes episódios que eu quero aqui enfatizar, dentre tantos outros, dentre centenas de situações que Jesus mostrou para eles. Eu quero destacar 3. A primeira, a transformação de água em vinho. A segunda, a purificação do templo. E a terceira, quando ele ensinou que é necessário renascer, é necessário nascer da água e do Espírito. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 2, versículos de 7 a 9, nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo assim: disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre-sala o esposo. E ele chega para o esposo e diz: todo homem coloca primeiro o bom vinho, e quando todos já têm bebido bastante, coloca o vinho inferior, mas tu até agora guardaste o bom vinho. As coisas melhores, coisas mais contundentes, mais fortes, coisas mais expressivas, sempre vêm depois de uma grande tempestade em nossas vidas. No dia que você se encontrou com Jesus, você conseguiu romper uma barreira entre os hemisférios do mundo espiritual. Você saiu do reino das trevas e entrou no reino da sua maravilhosa luz, e isso causou um impacto. E esse impacto traz sobre você muitas bênçãos dentro do reino de Deus, e traz também sobre você muita adversidade do reino das trevas, porque estamos constantemente em guerra, constantemente em luta. É a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Ao fazer aquele primeiro sinal, ao fazer aquela transformação de água em vinho, Jesus estava começando o seu ministério, Jesus estava começando os seus milagres. Jesus estava começando a mostrar a que veio. Ele veio para transformar aquilo que já era desprezível, aquilo que era vergonhoso, aquilo que não podia ser concebível dentro de uma festa, faltar vinho, faltar a bebida diante de tantos e tantos convidados, já que as festas duravam durante dias, às vezes durante uma semana inteira. Era constrangedor para o dono da festa, era constrangedor para o noivo não ter vinho suficiente para atender as pessoas que estavam ali ao seu convite. É interessante, eu gosto muito desse texto. Quando Maria, mãe de Jesus, chega para Jesus e diz assim: olha, eles não têm mais vinho. Maria nunca tinha visto Jesus fazer um milagre. Jesus era filho de Maria, mas Maria nunca tinha visto Jesus fazer um milagre. Que a Bíblia diz que a transformação de água em vinho foi o primeiro milagre realizado por Jesus. Você já ouviu aquele ditado, aquele adágio, que coração de mãe não se engana? Maria sabia quem era o seu filho,
Se existia alguém na terra, se existe um ser humano que podia ter convicção completa de quem era Jesus, esse ser humano era Maria, sua mãe, e ninguém mais. Maria tinha plena convicção, pois que o seu útero também abrigou o nascimento do Filho de Deus, e ela chega para o seu filho e lhe faz um pedido: eles não têm mais vinho. Em outras palavras, o que você pode fazer por eles? E a Bíblia diz que Jesus mandou pegar daquela água que estava naquelas talhas que serviam para a purificação das pessoas. Era simplesmente como se fosse alguns baldes enormes, 60, 80 litros, cada um cabia de água, onde as pessoas lavavam seus rostos, lavavam seus braços, partes do seu corpo, dado que não existia pavimentação asfáltica. As pessoas andavam muitos e muitos quilômetros, as pessoas andavam estrada de terra, estrada de chão, e naturalmente a poeira vinha sobre o seu corpo, e para entrar nas festas, então, era um ritual, a purificação, quando as pessoas entravam. E a Bíblia diz que já no terceiro dia, era o terceiro dia da festa, então imagine, terceiro dia, chegando pessoas, e cada pessoa que chegava, lavava, tirava o seu suor, deixava o seu suor dentro daquela talha. Você tomaria um café, se você descobrisse que na casa de alguém coa esse café com uma meia usada? Possivelmente não, né? Possivelmente você diria: olha, a meia, ainda que ela seja zerada, eu já ficaria meio desconfiado. Será que o pé não foi ali? Pelo menos para provar o tamanho? Agora imagine, os empregados que estavam ali, Jesus olhou para eles, Maria só disse para eles o seguinte: tudo que ele mandar vocês façam. Maria não tinha visto nenhum tipo de milagre, mas ela sabia o seguinte: ele é meu filho, ele é o Filho de Deus, e tudo quanto ele pedir a Deus, Deus vai dar. O Pai sempre vai atender o clamor do Filho. Façam tudo quanto ele disser a vocês. E o que Jesus disse é: vão lá e encham aquelas talhas até em cima. Se você faz uma limpeza, você passa pano na sua casa, e aquele pano naturalmente ele fica com resíduos, ele fica com sujeira, com impureza, e você deixa dentro do balde, naturalmente toda aquela água está contaminada, está suja. Mas se você deixa um dia, 2 dias, 3 dias, o balde ali quietinho, sabe o que vai acontecer com toda aquela sujeira? Ela vai decantar, ela vai descer, e a água em cima vai ficar cristalina, como se estivesse limpinha. Mas se você pegar aquele pano e começar a mexer aquele pano, toda a sujeira volta. Se você colocar água dentro daquela outra água, toda a sujeira volta. E o que Jesus disse: acrescentem água às talhas. Existia poeira ali dentro, existia lodo ali dentro, existia suor ali dentro. Jesus disse: coloquem vida dentro daquilo que já está putrefatando, aquilo que já vai ser jogado fora, coloquem vida dentro dele. Os homens colocaram água, encheram até em cima. Aí agora vem a obediência. A obediência, ela é capaz de gerar o milagre. Bote isso no seu coração. A obediência é capaz de gerar o milagre. A mãe do milagre é a obediência. Aqueles homens não sabiam, nunca tinham visto. Se Maria nunca tinha visto Jesus fazer um milagre, imagina aqueles homens que estavam ali trabalhando. Aqueles homens estavam ali trabalhando simplesmente porque precisavam trabalhar, estavam servindo, ou queriam trabalhar, queriam servir. E a ordem de Jesus foi: vão agora, peguem aquela água e levem ao mestre-sala. Leve para o provador de vinho, leve para a pessoa que conhece sabores e sabores de vinho. Jesus não diz, a palavra de Deus, que ele fez uma oração. Jesus não colocou um pó mágico, Jesus não levou nenhum suco especial em caixinha. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que Jesus disse: encha de água até em cima, e depois disse: peguem essa água e levem ao mestre-sala. A medida, os homens pegaram aquela água
e quando fora colocada outra água, com certeza a água que estava embaixo fora envolvida. A sujeira subiu. Isso nos faz lembrar que diz a palavra de Deus: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Às vezes existem coisas em nossas vidas que Deus precisa remover, Deus precisa fazer uma reviravolta, Deus precisa trazer à tona coisas que são desagradáveis, coisas que nos incomodam, coisas que nos machucam, para que através da nossa obediência o milagre seja gerado. Os homens simplesmente pegaram aquela água e levaram ao mestre-sala. E quando apresentaram ao mestre-sala, diz a palavra de Deus que o mestre-sala ficou impressionado, chamou o noivo e disse: olha, este vinho é o melhor vinho da festa, é a melhor bebida, todos os outros homens fazem o contrário, você guardou o melhor para o final. Porque eles ainda não entendiam que coisas maiores acontecem àqueles que obedecem ao mandato de Cristo. Você quer um 2023 diferente? Obedeça. Você quer provar mais e mais do amor de Deus? Obedeça. Quer viver mais sob a proteção de Deus? Quer ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida? Água sendo transformada em vinho? Obedeça. Tenha um coração grato. Um coração grato, ele revela a grandeza do adorador. Um coração grato, ele revela o reconhecimento daquele que esperou de Deus e reconhece que de Deus veio e assim glorifica o nome do Senhor. Jesus tinha dito: você vai ver coisas maiores. A Bíblia diz que no capítulo 2 de João, versículo de número 16, é uma sequência. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava passando, Jesus ia entrar no templo, o templo em Jerusalém. E ele disse àqueles que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casas de vendas. Eu gosto dessa passagem, mostra um momento em que Jesus estava chateado. Jesus é Deus, mas Jesus também era homem. E quando as coisas concernem ao reino de Deus, Jesus não negocia tais coisas. Para Jesus é sim, sim, não, não, principalmente no que tange o que é vontade de Deus. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E algumas pessoas estavam no templo simplesmente vendendo. Algumas pessoas tinham o costume de fazer casa de câmbio. Vinham pessoas de várias nacionalidades para as festas dentro de Jerusalém, e as pessoas não tinham, por vezes, como trocar a sua moeda, e trocavam dentro de Jerusalém, faziam o câmbio em Jerusalém. E quando chegavam em Jerusalém, naturalmente, aqueles cambistas, aquelas pessoas que vendiam o dinheiro, ou trocavam o dinheiro, trocavam a moeda, as pessoas também faziam de uma forma exacerbada, as pessoas faziam de uma forma com agiotagem, se aproveitavam dos peregrinos que vinham adorar, e para que as pessoas pudessem comprar alguma coisa, pudessem comprar algum animal e oferecerem sacrifício pelos seus pecados, as pessoas tiravam proveito no valor monetário e ao mesmo tempo faziam da casa de Deus simplesmente um lugar de negócio. E Jesus começou, eu não creio que Jesus chegou de uma forma educada, pedindo a eles que por favor passassem para o outro lado. Eu vejo a palavra de Deus mostrando Jesus aqui em grande ira, Jesus empurrando as mesas dos cambistas, Jesus soltando as pombas, Jesus destruindo aquilo que estava ali, jogando moedas no chão, Jesus dizendo: vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de vendas, a casa do meu pai será chamada casa de oração, a casa do meu pai será chamada casa de lugar em que podemos falar com Deus. É lugar de buscar a presença de Deus. Jesus estava mostrando para os seus
discípulos, para os seus apóstolos, para Natanael: Natanael, tem uma coisa maior que eu quero que você entenda. Para entrar na casa do Pai, para entrar na casa de Deus, é preciso propósito. Quando ele quebrou tudo aquilo, ele estava dizendo: a minha casa é casa de oração. Se você entra no templo, você entra para orar. Se você entra, é para buscar a presença do Senhor, é para adorar o Senhor, é para agradecer ao Senhor, é para suplicar ao Senhor alguma coisa, é para se render diante do Senhor. Ele estava dizendo: é casa onde se cria um momento, onde se cria uma instância de intimidade com o Pai, é lugar em que você pode chorar na presença do Pai, é lugar onde você pode revelar o seu coração, é lugar onde você pode abrir o seu coração, trazer água suja e contemplar a água suja sendo transformada em vinho, em vida. Jesus estava falando para ele de valores. Ao expulsar os cambistas, Jesus não estava simplesmente fazendo uma faxina. Jesus estava mostrando para eles, principalmente para os apóstolos, é preciso ter propósito quando se apresenta diante de Deus. Qual é o teu propósito? Tem pessoas que às vezes até oram, mas sem propósito. Tem pessoas que não têm nenhum propósito, até mesmo na oração, diz assim: Senhor, eu não sei nem o que orar, seja feita a tua vontade. Em cima de quê? Seja feita a tua vontade, em cima de quê? É preciso ter propósito. Quando você entra numa concessionária, você não vai comprar um livro, você entra para comprar um carro. Quando você entra numa livraria, você não vai comprar um carro, você pode até ganhar um sorteio que te entreguem um carro, mas você não entra para comprar um carro. Cada loja, cada espaço tem o seu propósito. Cada lugar tem o seu propósito. Quando você vem à casa do Senhor, onde está o seu coração, querido irmão, querida irmã? Qual o propósito seu e meu nesta noite? Por que estamos aqui? Se estamos aqui só porque é dia de domingo, é dia de estar na igreja, no templo, esse não é o propósito. Estamos aqui porque queremos mais de Deus, queremos mais e mais e mais e mais, e à medida em que nós queremos mais de Deus, Deus tem prazer em se revelar, Deus tem prazer em se doar às pessoas, Deus tem prazer em abençoar as pessoas, Deus tem prazer em acolher os seus servos, os seus filhos. Ele tinha dito a Natanael: Natanael, eu vou te ensinar coisas maiores verás daqui para frente. Jesus estava ensinando para ele e para os seus outros apóstolos, Jesus estava ensinando princípios. Princípios são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Quando nós temos princípio, ou você tem ou não tem. Eu tenho meio princípio é zero princípio. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Eu sou um pouquinho honesto, ou seja, eu sou bastante desonesto. Ou eu sou honesto, ou eu não sou honesto. Ou eu sou verdadeiro, ou eu não sou verdadeiro. O que proceder além disso, diz a palavra do Senhor, é de procedência maligna. Jesus purifica o templo com uma missão, para que as pessoas saibam, para que os apóstolos começassem a ter a sua mente trabalhada, que o templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, dentro dele não pode ter sujeira. Não podemos fazer do nosso corpo uma casa de câmbio, não podemos fazer do nosso corpo um mercado, não podemos fazer do nosso corpo negociações que firam e ofusquem o brilho da vontade de Deus em nossas vidas. Mas Jesus ensinou uma terceira e última coisa, dentre aquelas que nós destacamos para esta noite. A primeira foi transformar água em vinho, colocar vida naquilo que já estava morto. A segunda
foi purificar o templo para mostrar que nossas vidas precisam, como templo do Espírito Santo, precisam sim serem purificadas para nos apresentar diante do Senhor da melhor maneira possível. E a terceira coisa, lá em João 3, de 3 a 8. João 3, de 3 a 8. Jesus ensina que é necessário nascer de novo. João 3, de 3 a 8, eu encontro a palavra do Senhor dizendo: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus estava ensinando aqui para Nicodemos? Primeiro, Nicodemos era um homem estudioso, era um homem conhecedor da filosofia, era um homem conhecedor também das Escrituras, mas o homem que o Espírito, a quem o Espírito Santo não interpretar a palavra, o conhecimento humano não é suficiente para entender a palavra de Deus. Você pode ser culto, você pode ser filósofo, você pode ser estudioso, você pode ser um pensador, você pode ser alguém que com muita facilidade capta as coisas, mas as coisas espirituais, diz a palavra de Deus, só se discernem espiritualmente. Jesus chegou para um doutor da lei e disse assim: é preciso nascer de novo. E ele entrou em paranoia: Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Existe alguma possibilidade de entrar no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Ora, para um homem que trabalhava bem com a filosofia, não entendeu uma coisa tão simples. No mínimo, era para ele entender que Jesus estava falando de alguma coisa de um modo figurado. No mínimo era para entender dessa maneira. Mas ele entendeu ao pé da letra. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Jesus disse assim: você, um homem letrado, não sabe isso? O que é nascido de carne é carne e não volta a nascer. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava mostrando um outro princípio, que o homem sim pede para nascer. O homem pede para nascer. Alguns filhos às vezes até dizem para os pais: eu não pedi para nascer. Isso é um grande engano. Primeiro, fisicamente você pediu sim, e lutou para nascer. Você pediu para nascer, você se esforçou para nascer, você lutou para nascer. Por que não nasceu um irmão no seu lugar? Porque você tirou um desperto, cutucou um para lá, outro para cá, puxou o outro que estava mais veloz, empurrou o outro, sentou na cabeça do outro. Você pediu para nascer sim, pediu, se esforçou para nascer. Se tem alguém culpado por você ter nascido, é você. Você pediu para nascer. Você só não escolheu o pai e a mãe, mas você pediu para nascer. Você se esforçou para nascer. Ou é diferente? Ou é diferente? Eu sou fruto de uma gravidez in vitro. Pediu para nascer? Pediu. Você poderia não ter fecundado o óvulo. Você pediu para nascer. Já existia vida dentro de você. É por isso que um dos princípios bíblicos dos quais nós não abrimos mão é a questão do aborto. Por que nós não aceitamos o aborto? Porque o aborto ele cria um antagonismo, ele cria algo contrário ao direito à vida. Mas Jesus estava falando de coisas espirituais, coisas mais elevadas.
Jesus disse: olha, é preciso nascer da água e do Espírito. Qual foi o primeiro milagre que eu disse que Jesus fez? Água. Jesus ensinou lá no capítulo 2, Jesus ensinou que ele podia transformar água em vinho, água suja no melhor vinho. Vida desprezada, água é símbolo de vida, uma vida desprezada, vida que ia ser jogada do lado de fora, vida que deveria ser colocada no máximo nas plantações, na terra, jogada fora, porque não servia para nenhuma outra coisa. Jesus chega diante daquela água suja e Jesus injeta vida. E como Jesus injeta vida? Só através da sua palavra. Encham de água essas talhas, peguem essa água e levem ao mestre-sala. Só isso. No reino de Deus as coisas são simples. Nós é que complicamos tanto, nós é que colocamos tantas barreiras. No reino de Deus as coisas são simples. Deus olhou para o caos e disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que aconteceu? O homem começou a existir, o homem passou a ser alma vivente. Agora Jesus chega para Nicodemos e diz assim: é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer daquele que diz: eu sou a água viva. Aquele que de mim bebe, aquele que de mim se alimenta, nunca mais terá sede. Jesus estava falando de um princípio espiritual. É Ele quem mata a sede, é Ele quem envolve o nosso interior espiritual. Você pode aguentar um bom tempo sem comer, mas você não aguenta muito tempo com sede. Você pode fazer um jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias, como Jesus fez, de alimento, mas você não faz 40 dias sem água. A água é princípio da vida, e sem a vida não se pode chegar ao Senhor. Ele diz: o que é nascido da água, da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique maravilhado, não fique perturbado, porque eu vou te dizer uma coisa: é preciso nascer de novo. Quando a ciência apresentou Dolly, naquela ovelha, eu vi muitos cristãos se horrorizando com aquilo, como quem diz assim: puxa, o homem quer saber mais do que Deus. O homem quer criar um ser muito semelhante ao outro. Amados, vamos pegar aqui um princípio básico. Dolly foi produto de uma célula retirada de uma outra ovelha, e essa célula, ela começou a tomar forma, ela começou a se multiplicar, ela começou a ter vida, e se tornou o que se chama hoje de clone. Nós estamos em 2022. Talvez, no máximo, a ciência tenha descoberto isso uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, revelou recentemente. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ver isso como um princípio bíblico. Sabe por quê? Lá no livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus pegou do pó da terra, fez o homem, e por enquanto era só o homem, não tinha a mulher. E a Bíblia diz que depois Deus fez o homem dormir, e o homem tirou do homem, Deus tirou do homem uma costela. Na costela existem várias e várias células. E o que Deus fez? Daquela costela, Deus fez a mulher. O que a ciência fez foi descobrir uma coisa que Deus já fez lá atrás. Amanhã o homem vai clonar o homem, sim, pode ficar tranquilo. Os laboratórios vão conseguir clonar, a ciência vai chegar ao ponto de clonar, mas os laboratórios e a ciência não têm o poder de dar a vida. Eles vão pegar um pedaço de vida e multiplicar essa vida, mas eles não têm o princípio de gerar a vida do nada, como Deus pegou do pó do barro, do pó da terra, e gerou vida.
Algumas pessoas dizem, por incrível que pareça, eu não tomo remédio quando eu estou doente, porque a minha fé que quem cura é Deus. Ótimo, a minha também. Eu creio que Deus é quem cura, que o remédio é uma forma de Deus curar. Sabe por quê? Os homens começaram a estudar, e os homens inteligentes, sua sabedoria, sua inteligência, a princípio, precisamos crer que veio de Deus. Que veio de Deus. Deus deu ao homem a sua imagem e sua semelhança, sua capacidade de pensar, de criar e co-criar. E Deus fez as plantas. No terceiro dia Deus fez todas as plantas. E de onde vêm os nossos remédios? De onde vêm as nossas os princípios ativos? O princípio ativo vem das plantas. E quem criou as plantas? Onde que o remédio não é de Deus? Onde que o remédio não é de Deus? Tem gente que diz assim, olha, o meu psicólogo é Jesus. Eu digo, o meu também. Mas é interessante que o dentista de muitas pessoas não é Jesus. Quando o dente dói, as pessoas pedem a Jesus para mostrar um dentista bom. E o que fez o cérebro não fez o dente, não fez o coração? Ou Deus tem órgãos especiais no corpo da gente? O problema é que na nossa limitação nós não aprendemos princípios. Eu posso tomar um copo de água em nome de Jesus e ficar curado? Sim. Posso não tomar nada e ficar curado? Sim. Eu posso tomar um remédio e ficar curado? Sim. Porque Deus já havia colocado a cura, o poder da cura, em cima de um princípio ativo que depois revelou ao homem, e o homem trouxe através de um remédio, através de um comprimido, para que eu pudesse tomar. Até aí não tem nada de anormal, e até aí não tem nada que fira a fé. Para concluir, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava mostrando aqui para Nicodemos, olha, aquele que nasce do Espírito, quando que nós nascemos para Cristo? Quando que nascemos em Espírito? Quando Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida, quando nós o declaramos Senhor e Salvador, pessoal, quando abrimos o nosso coração para Jesus, a partir daquele momento nós nascemos em Espírito. E ele diz assim, todo aquele que é nascido do Espírito é igual ao vento. O vento, mesmo você não sabendo de onde ele vem, nem para onde ele vai, você o percebe. Se você fizer assim com a sua mão, você vai perceber que tem vento, tem ar aqui dentro, e essa corrente de ar em movimento nós chamamos de vento. O que Jesus está mostrando aqui, todo aquele que é nascido de Deus, onde ele passar, onde ele estiver, a sua presença será notada, porque ele nasceu do Espírito, ele nasceu da presença de Deus, ele traz consigo agora caracteres do próprio Deus, ele traz no seu coração, na sua mente, princípios que agradam a Deus. O inimigo queria que Jesus transformasse pedras em pães. Lembra disso na tentação? Se tu és o Filho de Deus, transforme pedras em pães. Jesus preferiu transformar água em vinho. O inimigo queria pedra em pães. Eu disse que você pode passar um bom tempo sem comida, mas você não pode passar muito tempo sem água. O diabo disse assim, faz pão, multiplica pão aí, dá pão para todo mundo. De repente você vai ser considerado o camarada que matou a fome da sociedade. Vai lá. Jesus sabia que o homem pode passar fome, e nem por isso ele é desprezado por Deus, mas que existe uma água viva, da qual o homem não pode nem deve abrir mão, porque esta água faz com que ele seja transportado para o reino do seu amor. Jesus resolveu transformar vida em alegria. A água é símbolo de vida, o vinho é símbolo de alegria. Jesus transformou vida em alegria, a fim de que o templo do Espírito Santo, que sou eu e você, e todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, se tornasse casa de adoração. Lembra do templo? A minha casa será chamada casa de oração. Ou seja,
Jesus quer que você converse com Deus dentro de você mesmo, lá onde ninguém tem acesso, lá no seu secreto, lá onde você grita e ninguém escuta, lá onde você escreve e ninguém consegue ler, a não ser o Espírito Santo de Deus. O meu templo, o seu corpo, o templo do Espírito, será chamado casa de adoração, casa de oração, de modo que todos os homens possam ter acesso ao caminho da salvação pelos princípios da palavra de Deus. Coisas maiores verás. Senhor, eu quero ver coisas maiores. Ótimo. Aqui nós temos uma mangueira grande. Tempo desse precisamos até podar. Ela é grande, mas o caroço dela é mais ou menos desse tamanho. Se você pegar um grão de trigo, de feijão, de arroz, é pequeno. E ali começa a surgir uma planta. A semente é o princípio indispensável para a formação da planta. Jesus ensinou para Natanael: venha, eu vou te mostrar coisas maiores. E Jesus focou em princípios. Você quer ver coisas maiores? Pergunte a Deus quais são os princípios que Deus deseja que sejam inseridos na tua vida, no teu coração, na tua história. Baixa a tua cabeça. Fale com Ele. Quais são os princípios que você se esqueceu durante este ano? Quais são as coisas que antes te faziam viver, vibrar, e que hoje já não faz? Princípios. Retorne aos princípios. Retorne aos princípios. Quer ver coisas maiores? Retorne aos princípios. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu santo nome, coloque, Senhor, em nossas vidas fome e sede da tua vontade. Dá-nos a capacidade, Senhor, de entender os teus princípios e andarmos nesses princípios. Pai, em nome de Jesus, que toda a água suja que porventura exista dentro de cada um de nós seja transformada nesta noite no melhor vinho da nossa vida, da nossa festa. Ó Pai, que o templo do teu Espírito, os nossos corpos, sejam purificados na tua presença, de modo que o teu nome seja glorificado através das nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações. Ó Pai, em nome de Jesus, leva-nos a nascer de novo, a buscar mais uma vez o entendimento da tua palavra. Leva-nos de volta aos teus princípios. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.